Você é escravo ou escrava das opiniões dos outros? Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Burigato. E é aula porque não é live, não foi ao vivo, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. E, basicamente, eu quero falar sobre um post que eu fiz agora, no caso, ontem, né? No meu Instagram, onde eu postei uma imagem onde tem um livro, nele tá escrito Opinião dos Outros, aí tem uma corrente presa no pescoço da pessoa e a pessoa pensa assim, né? Que bom que não existe mais escravidão, representando a ideia de que muitos de nós somos presos, né, às opiniões dos outros e talvez essas opiniões ditem muito do que a gente pensa, faz e por aí vai, né? E aí eu perguntei pra galera, falei, você se sente assim, né? E tive respostas variadas. Bom, mas vamos lá, eu quero falar sobre um aspecto imensamente importante desse tema, que é um ajuste fundamental para mim, na minha concepção, né, de percepção sobre isso. Bom, vamos lá, primeiro, se você vê uma pergunta dessa, né, você é escravo ou não das opiniões, ou melhor, se você é escravo das opiniões dos outros, você pensa o seguinte, sim, certo? Ou seja, sim, eu sou escravo porque eu penso obsessivamente sobre o que os outros estão pensando de mim, certo? E isso mexe muito comigo e tal, e bom, talvez eu não faça uma série de coisas que eu queira. Bom, e a outra possibilidade é não, né? Não, eu não sou escravo da opinião dos outros, eu não estou nem aí para o que os outros pensam de mim e eu sou independente em relação ao que pensam de mim. Beleza, se a gente tem essas duas respostas, é muito simples pensar qual delas se refere à escravidão. Sim, sou escravo, não, não sou escravo. Bom, vamos lá. Minha concepção para você. Ambas as respostas podem te colocar num estado de escravidão em relação à opinião dos outros. Que? Tiago, você tá zoando? Não, eu não tô nem aí pro que os outros pensam. Como que eu sou escravo da opinião dos outros? Bom, vamos lá. Primeiro, sobre o sim, eu acredito que é bem claro, não é? Se você, obviamente, leva toda hora, o tempo inteiro, o que as pessoas dizem, podem pensar e tudo mais, né? A ponto de, sei lá, você tá andando num lado da rua e aí as pessoas dão risada lá do outro lado, você pensa, meu Deus, será que estão rindo de mim? Poxa, isso obviamente não é saudável e é claro que isso muito mais vai te prejudicar do que te proteger. Você vai ficar meio neurótico, você vai ficar reativo, você vai ficar meio inseguro, né? E aí é óbvio que as pessoas vão perceber isso e vai afetar isso nos seus relacionamentos, né? Agora não, como que o não pode ser uma espécie de escravidão? Bom, veja bem, primeiro, esse tema é muito importante porque ele lida de cara com algo muito profundo na sociedade hoje, que é a discussão em todo lugar, a qualquer momento, sobre coisas muito difíceis de se discutir, né? Mas, independentemente dessas coisas muitas vezes serem difíceis de se discutir, muitos de nós somos presos às nossas ideias. Ou você concorda comigo, ou você é o demônio em relação a isso, na ideia que eu tô dizendo, não é? Bom, então como que isso se encaixa num ponto ali, vamos dizer assim, de escravidão? Pensa o seguinte, primeiro, nós somos criaturas que a gente evolui o tempo inteiro, certo? Beleza. Nós somos criaturas sociais, beleza? Beleza. Eu acredito até que, para quem sempre pregou, né, eu sou independente, não preciso de ninguém, percebeu na quarentena que não é bem assim as coisas. Que nós sentimos, inclusive, uma questão, assim, física em relação a ter pessoas na nossa vida, tocar pessoas, abraçar pessoas, ser reconhecido por elas e tudo mais. Então isso existe. Por mais que você fale que você é independente, você está mentindo muito provavelmente, porque se você parar para deitar no seu sofá e viajar nas suas ideias, você vai perceber que seus pensamentos vão para onde? Para pessoas. Sobre o que disseram, sobre o que deixaram de dizer, sobre por que pensam A, por que pensam B, por que pensam I e por aí vai. Bom, então o primeiro aspecto da possibilidade de escravidão no não é que você, na verdade, simplesmente não considera a necessidade de você trocar informações com outro ser humano e evoluir em certos aspectos, né? E é tão interessante isso, porque pensa o seguinte, muitas vezes a gente fala, não tô nem aí para a opinião dos outros. Tá, se a gente não tivesse claramente nem aí para a opinião dos outros, muito provavelmente a gente não reagiria se elas são dissonantes, se elas são diferentes das que a gente emite. Mas não é o que acontece. Geralmente, as pessoas que falam não tô nem aí e não sei o que lá e bababá, são as primeiras a reagirem
ferozmente contra quem discorda delas. Mas, peraí, eu não tô nem aí pro que os outros pensam de mim. Tá bom, então eu não tô nem aí pro que os outros pensam de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu quero massacrá-los por pensarem diferente de mim? Então, peraí, é claro que você se importa, é claro que você tá aí. Talvez você esteja mentindo pra si, falando que não, veja bem e tal, e relativizando a questão, mas não é bem assim não. É muito provável que você queira se reafirmar o tempo inteiro, só que num outro aspecto, certo? Então, olha só, acabei esbarrando nos dois pontos aqui, que é, o primeiro, você tá escravo porque você se prende, você... É basicamente o seguinte... Imagina que você mora numa casa, certo? Mas imagina que você não possa mais sair da sua casa. Ela imediatamente deixa de ser casa e se torna o quê? Uma prisão. Porque se você não pode sair, não importa se é confortável ou não, deixa de ser casa, é uma prisão, eu não posso sair. Então é uma prisão, certo? É a mesma coisa em relação às ideias. Então quando você fala, não, eu não tô nem aí porque os outros pensam, tal, muitas vezes, e é claro que existe o não, no sentido de, não, eu não tô nem aí porque isso não me afeta, mas eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de evoluir. Esse é um ponto fundamental. Agora, a maioria, e principalmente, vamos dizer assim, não sei se é a maioria, não dá pra saber, mas no sentido aparente, né? Porque nas redes sociais, principalmente, é guerra, e nossa, te odeio, não sei o que lá e tal. Bom, então o que acontece? Eu tô preso às minhas ideias, certo? Eu tô preso às minhas ideias e com isso é óbvio que eu não consigo crescer. Porque, bom, não vou entrar num ponto mais profundo dessa ideia. Eu acho que já dá para entender no sentido de que eu preciso, né? Como, por exemplo, se você tem uma empresa, você precisa saber o que o seu cliente precisa para você melhorar. Você não pode falar, eu tô nem aí, se quiser consumir, consome ou não, tal. Se você tem... Bom, vamos lá. Parece que tinha travado aqui a gravação. Bom, vamos lá. Então, se você tem um relacionamento, o que acontece? Quando você tem um relacionamento e você ignora totalmente o que a pessoa pensa de você e o que ela quer e tudo mais, né? Você vai destruir o seu relacionamento. Porque a pessoa não vai aguentar ficar com você. Ah, Thiago, mas aí você tá embolando coisas. Não, eu não tô. Você tem que olhar, porque olha só, até escrevi o seguinte, ó, controvérsia. Ao mesmo tempo que muita gente grita tal independência, não tô nem aí porque os outros pensam, quer mudar quem discorda dela. E olha só, o que eu tô falando aqui é porque é como se fosse uma água que você despeja, certo? Na sua forma de pensar. Ela vai vazar para vários aspectos. Então, se eu sou extremamente, por exemplo, intolerante politicamente nas mídias sociais, eu não suporto ouvir alguma coisa que seja que discorde de mim, né? Alguma coisa que seja diferente de mim, eu muito provavelmente vou esbarrar ou vou deixar essa água vazar para outros aspectos da minha vida. E aí eu vou começar a agir assim com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com a minha avó, com meu filho, com a minha filha, com meu esposo, e por aí vai. E aí é óbvio que isso vai contaminar a minha vida de forma muito difícil, perigosa e tudo mais, né? Então o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você que essa conversa, ela é mais ampla, ela é mais profunda do que ela superficialmente parece. Sim e não. E principalmente, quantas vezes você já viu e até que compartilhou frases como assim: é simples, basta respeitar o próximo. Mas você muitas vezes é o primeiro a desrespeitar o próximo quando o próximo não concorda com você. Então não é simples tanto quanto, ou melhor, talvez até possa ser simples, o que eu não acho que seja, porque, como eu disse, é uma água que vai para tantas áreas da sua vida que você tem que tomar cuidado e ser mais, digamos assim, cirúrgico nessa autoavaliação de si, certo? Mas além de não ser simples, vamos supor que você julga, não, é simples, porque é aqui que eu erro. É muito difícil, extremamente difícil, porque quando a gente ouve alguma coisa que discorda da gente, a gente se sente ameaçado. Parece que o nosso sistema de crenças está ameaçado, não funciona, e também poderia ser uma discussão mais profunda que a gente teria. Quem sabe, eu abordo muito isso nas minhas aulas, mas quem sabe até depois, em um outro vídeo eu venho aqui, explico um pouco melhor essa ideia e na verdade, essa concepção fundamental, mas eu expliquei muito no portal Poder Social do como se conectar com as emoções, que é a fonte da evolução, certo? Então, basicamente, é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero fazer com que vocês consigam olhar um pouco mais de cima, certo? Para que você não se negue em relação a, vamos dizer assim, a sua postura, que é um pouco do eu penso de forma A, eu sou tolerante e blá 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 blá. Mas, quando alguém discorda de mim, seu filho da mãe, tal. Não vou nem entrar nos xingamentos que hoje, infelizmente, são popularizados de forma muito irresponsável, né? Mas pense então dessa forma, pense isso. O sim e o não
podem te transformar em escravos da opinião dos outros. E aí até concluo, só um outro ponto, né, que eu queria colocar, que é, o mundo está pior nesse sentido? Vamos lá, eu não acredito, porque é um ser humano sendo ser humano, a diferença é que tem a internet hoje, e aí a gente é engolido por essa, né, porque eu abri o celular, eu dou de cara com tudo o tempo todo, e discussões e não sei o que lá, então a impressão que dá é essa. É claro que aumentam-se as discussões, porque, mais uma vez, sem as redes sociais, uma hora ou outra a gente ia ficar longe dos outros. Com as redes sociais a gente está o tempo inteiro conectado com todo mundo, então aumentam-se o nível das discussões, mas o que eu quero dizer é que o ímpeto, o instinto e tudo mais é muito parecido da história do ser humano, não é? Agora, um grave problema também é que com essas mídias sociais tem isso, vamos dizer assim, a pulverização, toda hora, a todo momento discussão, e a gente tem acesso a isso, e também os algoritmos que nos mostram o que a gente quer ver. Então é óbvio que se eu penso de determinada forma, muito provavelmente eu vou ter que sair das mídias sociais para procurar deliberadamente algo que vá contra o que eu já penso para eu aprender, porque senão as mídias sociais só vão jogar pessoas e coisas que concordam comigo, e aí a gente fica mimado, e aí entra no, não, eu não tô nem aí pro que os outros pensam, mas quando vê uma postagem, vamos lá, seguinte, deixa eu te falar um negócio, e olha só, não que você não deva discordar, é claro que não, né? É claro que não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você deva discordar num ponto de vista assim, olha, eu penso dessa forma e que legal que você pensa assim, vamos tentar entender então um ponto de vista do... Não é assim que as coisas funcionam, é só você ler comentários. Não, veja bem, blá, 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 é capaz de nesse vídeo acontecer isso, né? Então, bom, mas estou fazendo a minha parte aqui e eu espero verdadeiramente impactar a maioria das pessoas, ou enfim, as pessoas que puderem, quiserem com esse conteúdo. E aí eu concluo com a seguinte questão, né? Eu gosto muito de explicar, mas eu gosto da praticidade, porque ela é fundamental. O que eu vejo, e é uma das questões básicas que eu tento me avaliar, porque é uma avaliação constante de você ser, digamos assim, tolerante e de você ser intolerante e não perceber, tá? Mas eu gosto de pensar assim, se eu entro em uma conversa e saio com o mesmo conhecimento do que eu entrei, alguma coisa deu errado. Então pense nisso. Se você entra em uma conversa e sai pensando igual, alguma coisa deu errado. E eu espero que você não saia igual desse vídeo. Então deixa eu saber nos comentários qual foi a mudança de pensamento que você teve a partir do que a gente conversou aqui. Beleza? E é claro, compartilha com quem você acha necessário esse vídeo aqui, tá certo? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.